Olá, pessoal aí do terceiro ano. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, continuem se cuidando. Hoje, mais uma vez aqui para a nossa aula de português. Como vocês já puderam ver, trazemos hoje como tema da nossa aula os dígrafos. Primeiramente, né, vamos aí ver a definição, o que vem a ser os dígrafos, né? Para a gente saber utilizar, saber identificar, a gente precisa primeiro saber do que se trata. Então vamos ver. O que é dígrafo? O que são os dígrafos? Então, vamos lá. Dígrafo é quando duas letras são usadas para representar um único som. Preste atenção para não fazer confusão. Nós estudamos encontros vocálicos, encontros consonantais. Não vamos confundir encontro consonantal com dígrafo. O fato deles possuírem consoantes não significa que é um encontro consonantal. Dígrafo tem as suas características próprias. Ele também tem as situações, como ele vem, como ele se apresenta, ok? Então vamos só repetir. Dígrafo é quando duas letras são usadas para representar um único som, ou seja, eu escrevo duas letrinhas, mas quando eu pronuncio, apenas um som sairá da minha boca. Eu vou conseguir identificar apenas um som, como se só existisse uma letra e não duas. Desde já, pedi para que vocês peguem aí o livrinho de português de vocês, coloquem aí na página 32. A gente está vendo essa imagem, essa mesma imagem também faz parte do livro de português de vocês. Antes de mais nada, gente, eu acho que vocês já perceberam, eu estou com um fone, né? Um fone aqui de ouvido. Eu não estou escutando ninguém falando para mim, não, tá, gente? Esse fone aqui, nem estou ouvindo música. Esse fone aqui, como algumas pessoas já devem saber, é para auxiliar por conta do microfone. O som dos vídeos tem ficado muito baixo. Então, eu vou fazer um teste, vou ver se com o microfone desse fone aqui do ouvido eu consigo passar um som melhor para vocês. A conexão com a internet tem andado muito baixa, muito ruim, está oscilando muito. O som dos vídeos também está muito baixo, está dando umas travadinhas que eu já percebi, eu acredito que vocês já perceberam. Infelizmente, gente, tia Jaela não pode consertar essas coisas, tá? Então, vou fazer esse teste aqui com o fone para ver se melhora aí, se fica um som pelo menos mais limpo para vocês, tá? Se não for possível ficar um som mais alto, gente, eu peço que vocês usem fone também para ouvir melhor tia Jaela, tá bom? Então vamos lá, voltando aí, já dei tempo, todo mundo correr, pegar livro, quem não pegou ainda, já conversei sobre isso, tem que estar de posse do livro em todas as aulas. Então, olha só, página 32 do livro de português, está dizendo assim, olha, dígrafo, aí eu tenho duas imagens, palavrinha, duas palavrinhas aí, né, que a gente vê aí são aranha, aranha e garrafa. Isso mesmo, aranha e garrafa. Vocês conseguem perceber um detalhezinho em cada uma das sílabas dessas duas palavras, mais especificamente uma sílaba? Tem uma sílaba aí em cada uma dessas palavras que estão destacadas. Vocês estão percebendo aí? No livro de vocês está em destaque. Essas duas palavras têm uma sílaba que vem destacada. Isso mesmo. Na palavra aranha, as duas letrinhas que estão em destaque em uma sílaba, no caso, na última sílaba, é o N e o H. Já em garrafa, as duas sílabas que estão em destaque são as letrinhas R, A. Letrinha R e O. A.
No caso, a sílaba, né? As letrinhas que estão em destaque aí são as duas letrinhas R. Por que será que essas duas letrinhas, tanto na situação da palavra aranha, como na situação da palavra garrafa, estão em destaque? Primeiro, a gente já percebe aí também garrafa que tem dois R's, ou seja, o R está duplicado, né? Uma característica aí dessa palavra, R duplicado. E a aranha eu tenho o N e o H em destaque. Por que será que esse N e esse H está em destaque? É aí que a gente vai entrar nos dígrafos. Percebam que quando eu digo aranha, nha, essa sílaba, nha, eu escrevo duas letrinhas, o N e o H, mas eu percebo apenas um som. Essa sílaba, nha, nha. Eu percebo apenas um som. Eu tenho duas letras, N e H, mas eu não percebo o som das duas letras. Eu percebo o som apenas de uma. Na situação da palavrinha garrafa, acontece a mesma situação. Eu tenho aí duas letras R, parece duas letrinhas R, mas quando eu pronuncio Ra, eu percebo apenas um som. Apenas um som. Então, esse é um dos principais detalhes que a gente pode perceber no dígrafo. As duas letras possuem apenas um som. Eu não consigo perceber o som das duas letras, ok? Vamos para mais detalhes a respeito desse tema, tá bom? Olha só, repete aí comigo, tá? Repete aí comigo. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Mais uma situação aí com a palavrinha aranha. Percebam que quando eu escrevo aranha, o R aparece uma única vez. Quando eu escrevo o R duas vezes na palavra arranha, tá? Eu não consigo perceber o som dos dois R's. Arranha. Arranha de arranhar, tá, gente? Não vamos confundir aranha e arranha. Aranha possui apenas um R, arranha dois R's. Apesar de possuir dois R's, quando eu falo a sílaba rã, de arranha, eu consigo perceber apenas um som. Eu escrevo duas letrinhas, eu tenho o R duplicado, porém eu percebo apenas o som de um R, arranha. Eu percebo o som apenas de uma letrinha e não de duas, ok? Vamos dar continuidade? Olha só, eu tenho aí alguns dígrafos, tá? Para apresentar aí para vocês os dígrafos que aparecem com a maior frequência, tá? E que a gente pode perceber em algumas palavras. Como dígrafo eu tenho o CH, eu tenho o LH, eu tenho ainda o NH, GU, QU, SC, S cedilha, XC, TR e SS, ok? Ainda o RR, tá bom? Tá bom, gente? Eu esqueci de colocar aí, tá? O RR, ao invés do RR, eu coloquei o TR, tá bom, gente? Mas na verdade é o RR, tá bom? Fazendo essa correção aí automaticamente para vocês. Excluam aí esse TR e acrescentem após o XC, acrescentem aí o RR, tá? Como a gente viu no exemplo da aranha, né? Que a gente viu ali, arranha dois R's, então acrescentem aí o RR como dígrafo e não o TR, ok? Então são dígrafos, repetindo, CH, LH, NH, GU, QU, SC, S cedilha, XC, RR e SS, não TR, RR,
Ok, pessoal, provavelmente foi um erro na hora da digitação, como é o teclado automático, apareceu o TR, ok? Então, olha só. Além disso, existem algumas palavras que apresentam esses dígrafos, como é o caso aí de chuva, isso está no livrinho de vocês, tá? Página 32. Eu tenho chuva, eu tenho ilha, eu tenho banho, eu tenho desço, piscina, excessivo, arroz, fogueira, quieto e assado. Mas, como eu falei, existem pequenos detalhes, tá bom, gente? Que a gente percebe nessas palavras que apresentam dígrafos que tem que ser respeitado. Tem algumas regras, ok? Eu tenho aí como exemplo chuva, o dígrafo é o CH. Ilha, LH, banho, NH, desço, S, cedilha, piscina, o SC, excessivo, XC, o arroz, o RR. Só que eu tenho fogueira, GU, e tenho quieto, que é o QU, presente aí como dígrafo, né? E é justamente essas duas palavras, essas duas situações do GU e QU que a gente tem que prestar atenção aí na regra, ok? A regra do GU e do QU é a seguinte: só serão dígrafos, né? Essas duas letrinhas aí, tanto GU como QU, elas só serão dígrafos quando a letra U não for pronunciada. GU e QU, quando presentes numa palavra, só serão dígrafos quando eu não conseguir perceber o som da letrinha U. Por exemplo, quando eu digo Gustavo, Gustavo, eu consigo perceber tanto o som da letra G como da letra U. Agora, quando eu digo aluguel, aluguel, esse guel, eu não consigo perceber o som da letra G e o som da letra U. Eu consigo perceber apenas um som. A mesma coisa, querido. Quando eu digo querido, eu não consigo perceber o som da letra Q e da letra U. Eu consigo perceber apenas o som da letra Q. Querido. Eu não escuto o som da letrinha U, ok? Então, essas são uma das regras dos dígrafos que a gente tem que prestar bastante atenção. Não é porque eu encontrei uma palavrinha que tem em alguma das sílabas da palavra apresenta a sílaba GU e QU que vai ser dígrafo, não. Como eu já falei, a regra deixa bem claro, só vai ser dígrafo se eu não conseguir perceber o som da letra U, como é o caso de aluguel, que eu consigo perceber apenas o som da letra G, e como é o som da palavra querido, que eu consigo perceber, da palavra querido, que eu consigo perceber apenas o som da letra Q, querido, não é isso? Ok? Passando para outros detalhes aqui, em relação aos dígrafos, tá? Atenção, olha, quando separamos, aí vai entrar a questão da separação de sílabas. Como separar os dígrafos? Dá uma cabeça, porque também tem regra. Então, preste atenção. Quando nós vamos separar as sílabas das palavras que apresentam dígrafos, o XC, o RR, o SS, o SC e o S cedilha, elas ficam em sílabas diferentes. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Então, voltando, quando eu vou separar alguma palavra que esteja em alguma das sílabas, por exemplo, o X, o C, o R, o R, o S, o S, o SC e o S cedilha, elas vão ocupar sílabas diferentes, ou seja, o X e o C vão se separar, o R e o R vão se separar, o S e o S vão se separar. Olha só, quando eu digo arranha, né, vamos utilizar uma palavra que a gente usou aí no texto passado, né, que a gente já viu aí o texto do trava-língua da aranha. Quando eu escrevo arranha, de arranhar, arranha, eu escrevo com 2 R's. Quando eu
for separar as sílabas da palavrinha arranha, um R vai ficar numa sílaba e o outro R vai ficar em uma outra sílaba. Veja aí os exemplos. Eu tenho osso, escrevo osso com 2 S's, cada um dos S's ocupou uma sílaba diferente. Piscina, eu tenho como dígrafo o S e o C. O S ocupou a primeira sílaba e o C ocupou a segunda, ou seja, se separaram. Cresça, a mesma coisa, S e cedilha se separaram. S ficou na primeira sílaba, cedilha ficou na outra. Barriga, 2 R's. O dígrafo aí de barriga, 2 R's. Cada um ocupou uma sílaba diferente, os 2 R's se separaram. E exceção, o X e o C também se separaram. Então, essa é mais uma regra dos dígrafos. Tem que obedecer a regra, a gente tem que prestar bastante atenção para não errar na hora da separação silábica e também na regrinha do GU e do QU, tá? Então, vamos ver aí mais uma questão em relação à separação de sílabas. Os dígrafos que se separam, ou seja, os dígrafos separáveis. Então, vamos definir quais são os que se separam. Quando eu tiver uma palavra que apresente o S e o C, eu vou separar o S e o C. Outro dígrafo separável é o S e o cedilha, o X, o C, o RR e o SS, tá bom? A exemplo, tenho aí carro. Carro, 2 R's. Quando separar as sílabas de carro, cada R vai ficar em uma sílaba. Pássaro, a mesma coisa. Eu vou escrever P-A-S, vou separar o primeiro S e depois o SA, que vai vir com o outro S. Tá bom, gente? E tem os inseparáveis, que são os dígrafos que eles nunca vão se separar numa sílaba, eles vão ficar juntinhos, que é o caso do CH, LH, NH, o GU e o QU. Eles nunca vão se separar, ok? Como é o caso aí, o exemplo que eu trouxe, foguete, o G vai ficar juntinho, o GU, o dígrafo vai ficar na mesma sílaba, e no caso da minhoca, o NH, que é o dígrafo, também vai permanecer na mesma sílaba, que é unhó, ok? Tem ainda uma outra característica referente aos dígrafos. Existem os dígrafos vocálicos, como a gente já viu, vocálico vem da palavrinha vogal, ou seja, esse dígrafo tem alguma coisa a ver com as vogais. Então, vamos lá para a definição. Dígrafos vocálicos são aqueles formados por uma vogal mais a letrinha M ou a letrinha N. Ou M ou N. Vai vir a vogal acompanhada da letrinha M ou N. O som que a gente vai emitir quando a gente for falar alguma palavra que possui em uma das sílabas AM ou EM, esse som vai ter o sinal gráfico do tio. Vai parecer que eu estou falando alguma palavrinha com tio. Percebam nos exemplos. Quando eu digo empate, empate, o E, ele soa como se ele tivesse o sinal gráfico do tio. Em limpeza, a mesma coisa. Não é isso? Quando eu digo aí o limpeza, o sinal gráfico do tio parece estar presente nessa palavra, mas ele não está. Outro exemplo, o umbigo. No limpeza é o in, tá, gente? No umbigo também parece que eu estou usando aí o tio no Não estou, ok? O M, no caso do umbigo. Agora vem o tonto. Tonto. Parece que eu estou usando o sinal gráfico no O, tonto, mas eu não estou. Nesse caso é o ON, que soa como se fosse o sinal gráfico do tio, tá? E acampamento, ok? EN. O EN apareceu aí também no acampamento, ok? Então, essa é mais uma regrinha, mais uma característica
dos dígrafos, ok? Agora vem a hora que todo mundo gosta. Todas as aulas eu tenho feito isso, que é a hora do desafio. Caça-palavras, como vocês já puderam perceber. Nesse caça-palavras, vocês vão separar as palavras que vocês encontrarem, as palavras que possuem encontro vocálico, e depois, do outro lado, vocês vão colocar quais são os dígrafos dessas palavras, ok? De um lado, os encontros vocálicos, palavras com encontros vocálicos, e do outro lado, os dígrafos. Essa atividade vocês vão fazer no caderno de vocês. Faz uma tabelinha no caderno, eu caça-palavras não, tá, gente? Só a tabelinha, escreve de um lado todas as palavras com encontro consonantal que vocês acharam. Não é encontro vocálico, é encontro consonantal que vocês acharam no caça-palavras, e do outro lado vocês vão escrever todas as palavras, são dígrafos, tá bom, gente? E, se possível, destaquem esse dígrafo, circulem. Escreveu a palavra, por exemplo, se eu tiver aí minhoca, né? Vocês vão destacar o N e o H, ok? Circula o N e o H para eu saber que vocês já percebem, já conseguem identificar onde está o dígrafo de uma palavra, caso ela exista, ok? Então, deixo ainda para exercício de casa aí, para vocês fazerem em casa. Livro de português, página 32 a 34, livro de reforço, página 15, e livro de gramática, página 22 e 24. Lembrando mais uma vez, não precisa tirar foto das atividades do livro, apenas do caderno. Tem gente me mandando foto do livro, não é necessário, ok, gente? Então é isso, dizer mais uma vez, morrendo de saudade, espero que tudo isso passe o mais breve possível, para que a gente volte a se reunir lá na nossa escola, na nossa sala, matar saudade dos colegas, que eu acredito que vocês estejam com saudade também. Eu também quero matar saudade de vocês. Então, se cuidem, façam as atividades solicitadas. Lembrando que essas atividades eu aguardo até a próxima aula, tenho prazo até a próxima aula para ser entregue. Beijão, próxima aula, ok? Tchau, tchau.